Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Passando aqui para poder deixar uma mensagem rápida nessa manhã. Daqui a pouco eu estou indo trabalhar, estarei saindo, mas nessa manhã Deus falou comigo através de um momento de reflexão e eu quero passar para vocês, né? Nós estamos aí na nossa série Assuma o Comando de Sua Vida, onde nós estamos estudando alguns princípios eternos e imutáveis que viveu José. José, filho de Jacó. José que foi parar no Egito como escravo e acabou se tornando até governador do Egito. E José, eu quero falar de propósito e identidade na vida de José. Eu quero dizer a você que o mundo hoje ele se encontra em um momento onde ele está em desespero. Por que se fala tanto, Samuel, de propósito? Porque as pessoas estão em uma busca, mas no lugar errado. Estão buscando se encontrar, mas no lugar onde elas não vão achar o seu propósito. E por que que identidade está tão ligado a propósito? Porque você não vai encontrar o seu propósito enquanto você não resgatar a sua identidade. Quando José, lá no Egito, em que momento José ele percebe que a sua estadia no Egito como escravo, apesar de ser o filho de um pai rico, de um pai que tinha o temor de Deus, que tinha a promessa de Deus, filho de Abraão, de Isaac e de Jacó, quando ele descobre e percebe que havia um propósito maior na sua presença lá no Egito, na sua, por assim dizer, desventura em parar no Egito. José, ele começa a descobrir a sua verdadeira identidade lá na casa do seu pai ainda. Quando ele tem ali na presença do seu pai, o pai ministra o coração dele, começa a fazer ele perceber quem ele verdadeiramente é. Quando Jacó ele tece uma manta especial, com todo cuidado, com todo carinho, uma manta que cobria até o punho, e presenteia José com aquela manta, aquela capa que cobre os seus ombros, que o protege do sol, que o protege da natureza, das intempéries. Aquela capa havia nela um grande significado, um significado de que José estava na sua vida presente uma cobertura especial, que vinha o carinho, que vinha trazendo o cuidado do seu pai Jacó e muito mais. Ali simbolizava o cuidado de Deus, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó na vida dele. Lembra que José teve um sonho? José teve dois sonhos. Ele sonha que primeiro as estrelas, 11 estrelas se prostravam perante ele, e ele conta aos seus irmãos, que eram 11 irmãos, e os irmãos naquele momento interpretam, então nós iremos reverenciar você. E depois ele sonha com 11 fardos, né, de trigo lá que se prostram perante ele. E também ali, já nesse segundo sonho, está também simbolizado sua mãe e o seu pai. E naquele momento que ele conta aquele sonho, seus irmãos se enchem de ódio contra ele, porque pensam que ele estava, na verdade, ambicionando liderar sobre eles. Só que Jacó diz a palavra de Deus, que Jacó ele ouve aquelas coisas e guarda em seu coração e fica meditando. E José, naquele instante, começa a ser preparado por Deus, a ser moldado nele uma identidade de que Deus iria colocar sobre ele, né, não só o que os irmãos pensavam que era a honra de poder liderar, a alegria de liderar, mas sim um fardo de liderar. O fardo de ter nas suas mãos, nas suas costas, responsabilidade de algo maior sobre o seu povo. E quando José ele é traído pelos seus irmãos, que com o coração cheio de ódio o vendem como escravo, e José vai parar no Egito. E você pensa que José, desde o início, ele sabia que ele ia parar como governador do Egito? Não.
O interessante de você, amado, viver o teu propósito, buscar viver o teu propósito, é que você não vai saber tudo. José, ele começa no Egito, né, ele vai parar como um servo lá do homem, de um grande homem de autoridade no Egito chamado Potifar. E José, ele já tinha nele moldado a sua identidade, revelado nele a sua identidade. A identidade dele é a identidade de que ele tinha que honrar os seus pais, honrar os seus antepassados, honrar o seu Deus. Então, tudo que vem a sua mão para fazer, José fazia com excelência. Eu quero dar aqui para você uma dica, nunca esqueça disso. Só faça algo se estiver ligado ao teu propósito. José já tinha um propósito, que era o quê? Ele percebeu que Deus tinha um segredo com José. E nos seus sonhos ele percebe que Deus tinha algo a mais com ele, embora ele não soubesse o que era, mas ele decidiu, ele escolheu viver o propósito que Deus colocasse na vida dele. E José passa a enfrentar, a encarar agora tudo que lhe acontece como um desconhecido, mas como um caminho. Então, não faça nada que não estiver ligado ao teu propósito. Se o que você for fazer estiver ligado ao teu propósito, então você faça. Mas perceba que José não sabia de tudo, ele não sabia que iria se tornar o governador do Egito. Mas José, ele decide viver a sua identidade em cada dia, de momento em momento. Tudo que ele fazia, ele buscava fazer o melhor e honrar os seus antepassados e honrar ao seu Deus. Você tem honrado a sua família? Você tem honrado os seus pais? Você tem honrado as pessoas que estão ao teu redor? Você tem honrado ao teu Criador, ao teu Deus? Não importa qual a tua religião, se você tem alguma religião, você tem que ou deve honrar a força do universo. E essa força do universo tem um nome, é Deus. Então, quando você conseguir resgatar a sua identidade, o teu propósito vai encontrar você. José não tinha noção de todo o projeto que Deus tinha na vida dele, mas de repente ele tem a oportunidade, né, ele ter a oportunidade de ir até Faraó e revelar o sonho de Faraó. Ele vai terminar como governador do Egito e teve a chance de salvar o seu povo da fome. Então José tem clarificado o propósito de Deus, que ele revela depois da sua família, que era salvar o seu povo. Então ele ressignifica então a sua desventura, não como uma maldição, como algo que os irmãos fizeram para matá-lo, mas ele ressignificou e disse: não foi vocês, mas foi Deus que me trouxe aqui para salvar o nosso povo da fome. Então você não vai entender todo o projeto, todo o plano de Deus. Apenas confie, viva a tua identidade e o teu propósito, ele achará você. Que Deus abençoe tua vida hoje, em nome do Senhor Jesus.